Em relação à questão da tributação, da taxa, que é um nome comprido, né, da tributação sobre o nióbio, em que houve aprovação de um projeto pela Assembleia Legislativa, depois o veto do governador e depois o veto foi mantido e, por enquanto, essa taxação é a mesma. Eu gostaria que você explicasse, especialmente para a gente, do que se trata, né, e como é que a CBMM vê essa questão. Essa taxação, que já existia para outros produtos e não existia para o nióbio, ela veio de uma forma que um deputado apresentou na Assembleia, isso foi aprovado lá, e essa taxação, a princípio, ela inviabilizaria toda a operação da empresa, porque da forma como ela foi colocada e foi aprovada, o valor a recolher, se considerado no nosso entendimento, o que estava na legislação, era superior ao faturamento da CBMM. Então isso nós fizemos demonstrar, o nosso pessoal foi lá, demonstrou, e viram da total inviabilidade da permanência dessa taxa. E o governo, vendo isso e notando o que foi feito, o governo vetou, deu uma certa polêmica ao veto, mas o veto foi mantido até porque ele simplesmente inviabilizaria a operação da empresa aqui em Araxá. Vocês acreditam que eles vão rever essa taxa, como se especula agora na Assembleia? Olha, eu acho que o governo tanto estadual como federal, está doido atrás de arrecadação. Então, muitas coisas serão revistas, novas taxações, pode vir uma CPMF. Então, o governo está buscando de todas as maneiras uma forma de arrecadar. Esta pode ser uma forma que o governo vá entender que possa ser uma forma de aumentar a arrecadação dele. Ô Gilberto, e esse assunto causou também muita especulação em relação da CBMM com o Estado, via Comipa, via Codemig. Qual que é essa relação? Explica qual que é o contrato existente e o que a CBMM contribui para o Estado, para o município, para a União. Bom, a CBMM ela é detentora de um direito mineral e a Codemig é detentora de outro direito mineral. Todos os dois direitos minerais têm nióbio. Então, em 1973, a CBMM fez um contrato com a Codemig para explorar os dois direitos minerais, pagando para a Codemig uma participação, no início era royalty, depois virou uma participação no resultado. Então, a CBMM explora os dois direitos minerais, a Comipa é a empresa que faz a exploração, 50% em cada mina, que foi constituída pela CBMM e pela Codemig, e a CBMM paga para a Codemig 25% do lucro líquido gerado nesta operação com o nióbio. Ou seja, a Comipa só administra esse negócio. A Comipa ela é responsável por fazer a mineração. A CBMM não faz mineração, quem faz é a Comipa. Então a Comipa é uma empresa que tem empregados, ela tem estrutura de empresa, uma empresa totalmente independente, com 50% da CBMM e 50% da Codemig, ela é responsável por fazer toda a operação de mineração e ela vende o minério para a CBMM. E a Comipa explora o mesmo tanto numa mina da CBMM e numa mina do Estado? Por força do contrato, você tem que explorar 50% em cada mina. Isso é conferido pela CBMM e pela Codemig mensalmente. Além disso, né, lógico que a operação da CBMM gera outras tributações. Por exemplo, em relação ao ICMS, a gente sabe que há uma participação significativa da empresa na arrecadação do Estado e de Araxá. Como é que isso se processa? O produto que a CBMM vende, o produto que a CBMM vende, não, todo produto para exportação está isento de ICMS, porque é uma determinação federal. Mas o governo federal repõe para os governos estaduais e para os municípios como se o ICMS fosse gerado no município. Senão a Araxá seria altamente prejudicado por essa isenção, que é uma isenção federal. Então, o que a CBMM, o ICMS que a CBMM geraria é o ICMS que a Araxá tem participação e o governo de Minas também. Então, hoje a movimentação da CBMM representa em torno de 70% a 72% da arrecadação de Araxá, que vem através do VAF, que é o valor adicionado fiscal, que a cidade participa no bolo de arrecadação do ICMS do Estado de Minas Gerais. 70%. 70%, 70% a 72%. Você tem algum número aproximado em valor? O que isso significa em milhões, por exemplo? Eu não sei quanto que é o orçamento do município de Araxá, não tenho conhecimento aqui agora, mas em torno de 70% do que está orçado de arrecadação para o município de Araxá vem da operação da CBMM aqui. Ok. Gilberto, uma outra questão importante é sobre a participação da empresa também de outras formas,
né? A empresa contribui com entidades, contribui com a cultura da cidade, contribui com projetos da administração, isso via empresa e também via fundos, via isenção fiscal. Eu queria que você também falasse isso, se possível até um montante, né? Quanto que isso tem sido investido em Araxá? Tá, tem vários pontos aí. Primeiro os 70% que a movimentação da CBMM representa na arrecadação de Araxá. Eu acho que um outro ponto importante é a riqueza que a CBMM gera em Araxá. Mais de 10 mil empregados diretos e indiretos. Nós hoje procuramos, na medida do possível, fazer todas as nossas compras dentro da cidade de Araxá. Eu já disse, vou repetir, nós temos empresas aqui hoje que foram capacitadas pela CBMM para nos atender e que hoje atende o Brasil inteiro com alta tecnologia. Esse é um outro fator importante. Nós sempre procuramos privilegiar nossas compras em Araxá. E com relação ao que você falou da participação da CBMM, há muitos anos a CBMM tem uma visão de que ela, além de toda essa contribuição que representa a operação dela para a cidade de Araxá, nós entendemos que tem muita demanda aqui que às vezes o poder público não tem condição de atender. E a empresa, como uma empresa cidadã e uma empresa que vai ficar no município pelo menos pelos próximos 200 anos pela nossa reserva, ela entende que tem que atender as demandas do município. Então tem essas que você falou, que são as demandas que a CBMM faz com recursos próprios, para várias entidades de Araxá, vários projetos. Agora estamos financiando 100% da construção da UPA, tá? E tem também os projetos que são os projetos incentivados, que não custam nada à CBMM, mas ela poderia simplesmente estar deixando o dinheiro ir para a Dilma, em vez de deixar o dinheiro em Araxá. Então nós temos aí, na área de cultura, um investimento grande para trazer cultura para a comunidade de Araxá. Na área da criança e adolescente, nós contribuímos com em torno de 5 milhões de reais para o Fundo da Criança e Adolescente, que é a maior arrecadação do estado de Minas Gerais para uma cidade. Contribuímos com o Fundo do Idoso, também mais ou menos neste valor. Contribuímos para o Fundo do Esporte, que é o Araxá Esporte, o Dínamo, e alguns atletas araxaenses que têm projetos que a gente também patrocina através do Fundo do Esporte. E mais recentemente, o PRONON, que é o programa para o apoio às entidades que cuidam do tratamento de câncer, que nós estamos apoiando a Santa Casa dentro também desse projeto, para que Araxá possa ter uma unidade de tratamento para pacientes que têm câncer aqui em Araxá, ao invés de estarem deslocando para outras cidades. Essa semana eu tive uma reunião com a doutora Mara, promotora, que veio nos apresentar como que está andando a aplicação de todas essas verbas, e fiquei muito satisfeito, porque até então nós estávamos cobrando, e já falamos através de vocês, que esse dinheiro estava parado nos fundos, eles estavam chegando às entidades. E para nossa alegria, felicidade, e sabemos que nós vamos aportar mais, ela nos diz que todo esse dinheiro agora está fluindo e que está chegando às entidades. Isso é maravilhoso. Tivemos também uma reunião com o pessoal da Santa Casa essa semana, que era nos colocar a situação caótica de novo, em que financeiramente falando, que encontra a Santa Casa, mas nos demonstraram que todo o dinheiro do PRONON já foi aplicado na compra de todos os equipamentos para a instalação da unidade de quimioterapia. Agora, não tem onde instalar, porque o prédio foi dado uma outra utilização, e estamos com o pleito deles aí para ver se a gente termina o prédio para poder instalar isso, que é uma coisa um pouco mais complicada, porque aí depende de autorizações de ministério, depende de coisas para que Araxá possa ter essa unidade. Mas nós contamos com a boa vontade de todo mundo, pessoas, empresas, poder público, para que Araxá possa ter essa unidade aqui. Então o que nós temos feito com esses incentivos nada mais é do que, ao invés de mandá-los para a esfera federal, deixá-los na comunidade de Araxá, gerando benefícios para a nossa comunidade. E como vai a empresa, Gilberto? Principalmente nessa conjuntura nacional em que a gente tem o valor do dólar alto em relação ao que era antes, algumas crises em diversos setores da economia. E como está a CBMM? Como a CBMM fecha 2015? Olha, a CBMM fecha 2015 abaixo daquele que nós prevíamos fechar. Não só a crise nacional, mas a crise mundial e alguns ajustes nas economias mundiais têm afetado as nossas vendas e, consequentemente, os nossos resultados. No Brasil, onde representa 6% da nossa operação, também está tendo uma queda, com a paralisação quase que de todos os setores da economia, principalmente o setor de obras pesadas, setor siderúrgico, onde a CBMM
tem o principal nicho de consumidores dela. Então a empresa está indo dentro do que o mercado está propondo, tá? E estamos aí na luta para ver se nós conseguimos sair dessa crise e a empresa volte a crescer. Nós não chegamos ainda a níveis de volume que nós vendíamos em 2008, quando estourou aquela primeira crise mundial. Mas não houve um decréscimo. Não houve um decréscimo da quantidade vendida, mas o aumento do dólar corrige um pouco esse decréscimo, corrige esse decréscimo. Então, nós exportamos 94%, a empresa tem uma certa vantagem nisso, mas nós temos produtos que são matérias-primas que também são indexadas em dólar, eu compro por um dólar mais caro também. Ô Gilberto, e em relação às perspectivas para 2016, né? Vocês que acompanham mais de perto todo o desenrolar dessas questões em nível mundial, qual que são as perspectivas da CBMM para 2016? A gente tem escutado, se preparem porque 2016 vai ser um ano mais difícil ainda. Será? Qual a avaliação de vocês? Essa não é a perspectiva da CBMM, essa é a perspectiva de todo mundo, né? Então todo mundo está achando, os analistas todos estão firmando posição que 2016 é que vai ser o ano ruim. 2015 já começou uma parte, depois começou a surgir a crise, mas 2016 essa expectativa não só da CBMM, nem minha e acho que nem sua, é de todas as pessoas. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o mundo tem que começar a pensar e dar uma reviravolta e começar a fazer investimentos para que nós possamos sair desse marasmo e essa crise que está afetando o Brasil, tanto a crise econômica quanto a crise política, e no mundo uma crise econômica que também está afetando muito. No Brasil, você acha que é mais política do que econômica? Eu acho que a política está afetando a econômica. Na minha opinião, a crise política está afetando e muito a crise econômica. Temos problemas econômicos gravíssimos, mas não conseguimos resolver porque não temos uma situação política que permita isso. Nós vivenciamos uma crise em 2008, né? Você estava dizendo aí do resultado de 2008 e até meados de 2008, né? O Brasil vivenciava um boom, chegou a ser a sexta economia mundial e existia assim muita esperança. No último trimestre de 2008, né? Houve uma reversão grande desse quadro e a gente passou de novo a vivenciar uma crise. Eu acho que a gente estava saindo dela ainda quando novamente se falou, né, nessa questão. Nos mesmos moldes a nossa situação hoje, na sua opinião, é mais grave ou menos grave? Como é que é essa avaliação? A crise mundial hoje é menos grave do que a de 2008, na minha opinião. Mas a crise brasileira, na minha opinião, ela é pior do que a de 2008. 2016 vai ser pior, na minha opinião, do que de meados de 2008 a meados de 2009. Essa é a minha visão. E os projetos da CBMM? São duas vias, pelas informações que a gente tem. Uma é pela nova aplicabilidade do nióbio, né, onde explorar ainda mais a utilização do nióbio pelo mundo. E a outra é a terras raras. Então, quais são os projetos da empresa e como a empresa lida com esses dois potenciais? Tá. O projeto de desenvolvimento para novas aplicações de nióbio é a nossa fonte de inspiração para a gente procurar sair da crise e aumentar as nossas vendas. Então, hoje, por exemplo, nós devemos ter umas 15 pessoas no seminário na China sobre aplicação de nióbio ou produção de aços especiais com adição de nióbio, que é o maior mercado produtor de aço do mundo. Tá? Então nós estamos não só lá, em vários outros locais do mundo, desenvolvendo aplicações para nióbio, porque é o nosso principal negócio. Tá? E estamos também em fase ainda, vamos chamar assim, muito embrionária, fazendo desenvolvimento para a produção de terras raras, que nós temos terras raras, em Araxá tem terras raras, aliás, não são terras e não são raras, porque elas têm em todos os lugares, mas aqui ocorre com uma condição muito especial. Mas o mercado de terras raras hoje está na mão da China. O que a China quiser fazer, a China vai fazer com terras raras. Então nós estamos desenvolvendo a tecnologia que até então a gente não tinha, já estamos bem adiantados nesse desenvolvimento tecnológico e dentro de pouco tempo a gente pode ter terras raras para oferecer para o mundo. Parece questão de espionagem, mas eu vou até fazer essa pergunta, né? Dizem que
que a CBMM tem, né, um sócio chinês, né, e outro sócio também, mas que a tecnologia, a forma como explorar o nióbio ainda é só da CBMM. Existe alguma coisa nesse sentido? Como é que é essa questão? É realmente um segredo do negócio, a questão do nióbio? Não. E agora das terras raras? Não, pelo contrário. Hoje você tem a CBMM, tem a Anglo American e Catalão, também empresa no Canadá, que produzem nióbio, todas elas usando os mesmos processos. Logicamente que a gente usa um processo com muito mais tecnologia do que o deles, mas não tem segredo para produzir nióbio. Nenhum. Qualquer pessoa sabe como que produz. O que você precisa é ter a mina que nós temos, a tecnologia que nós temos, e você produz nióbio. As outras empresas também produzem. Não tem tecnologia especial para produzir o nióbio, não. As terras raras, sim. Nós precisamos desenvolver a tecnologia para a produção de terras raras nesta característica mineral que tem aqui. Então, ou seja, se você tem uma característica mineral num determinado local, é um processo. Aqui nós temos que desenvolver o processo para a produção de terras raras. E terras raras são 18 elementos dentro do mesmo chamacinho, dentro da mesma porção de terra. Essa nós produzimos. Agora, o que você precisa é de uma tecnologia especial para você separar esses 18 elementos. Vocês já atingiram isso, Gilberto? Já estão produzindo e comercializando terras raras? Não, nós estamos produzindo o composto de terras raras com 18 elementos. E não temos ainda nada com relação à comercialização. Até porque a CBMM sempre quis vender produtos com maior valor agregado. Esse é um produto que a gente vamos chamar um produto intermediário. Você teria que vender para alguém fazer essa agregação fora. E isso hoje é dominado pela China. Então nós estamos desenvolvendo a tecnologia para, dentro desse, vamos chamar desse bolo de terra rara onde tem os 18 elementos, nós conseguimos segregar os 18 ou os que forem possíveis. E em relação à aplicação as novas aplicações do nióbio, cita uma dos potenciais, eu ouvi dizer, se não me engano, por exemplo, na indústria automobilística. Qual que é o nicho que vocês buscam nessa questão? Nós estamos buscando em várias questões, em vários nichos, inclusive na indústria automobilística. Hoje você adiciona 300 gramas de nióbio em uma tonelada de aço, você dá uma condição especial a ele. E quando você seleciona isso para um carro, que você adiciona o aço com nióbio no carro, você consegue reduzir em 10%, em até 10% o peso do veículo. Então você imagina um veículo com 10% menos, quanto que ele consome menos, quanto que ele emite menos, quanto que ele polui menos, e não se fala nem em segurança, que a segurança é muito superior a um veículo produzido com aço que não tem nióbio. Então na indústria automobilística é um nicho que a gente está explorando, aços estruturais é outro, e aços para construção civil. Nós falamos muito que Araxá é privilegiada e não passa tanto dificuldade quanto o restante do Brasil, porque tem a CBMM aqui. É justo pensar assim? Olha, é justo pensar assim, né? Nós estamos hoje, Araxá hoje é uma cidade que tem uma arrecadação substancial comparada com as demais cidades da região, e esta arrecadação tem sido crescente pelo crescimento do volume de operações da CBMM. Então, Araxá deve ter um crescimento em torno de 8% a 12% na arrecadação, que uma grande parte é motivado pelo crescimento da CBMM. Então, a princípio, eu não sou gestor da cidade, mas eu posso dizer que Araxá está bem por causa dessa participação relevante da CBMM, tá? E por tudo que a CBMM tem procurado fazer para crescer. Você vê agora recentemente uma cidade como Mariana, que dependia praticamente da Samarco, e está numa situação que, segundo o prefeito, vai ter que fechar não só a empresa, mas a cidade também. Mas Araxá é diferente. Araxá é uma cidade que tem uma capacidade muito grande, um solo muito rico, e eu acho que isso é um privilégio que outras cidades não têm. E você me deu o gancho para a gente encerrar esse bate-papo, que é a questão ambiental, né? Qual é o cuidado da CBMM em relação a essa exploração feita aqui no nosso município? Olha, Ana Paula, você melhor do que ninguém conhece o nosso cuidado, que vocês já vieram aqui várias vezes, já viram. Aliás,
A única vez que nós tivemos um problema mínimo numa barragem, vocês foram os primeiros a ser chamados para evitar isso, e a companhia está muito consciente do trabalho que ela tem feito em preservação ambiental, em toda essa parte que na empresa é condição sine qua non para iniciar qualquer operação. Todos os nossos processos, os antigos que foram revisitados, os projetos atuais, eles visam principalmente proteção ambiental e uma exploração com responsabilidade. Araxá tem um solo muito rico, tem que ser explorado para gerar riqueza, mas tem que ser explorado com competência e com responsabilidade. Eu acho que é isso que nós temos feito.